Olá pessoal, vamos dar início a nossos estudos. Agora, nesse momento, nós estamos lidando com geometria plana, que é a área da matemática que lida com as figuras, né, e as figuras e os objetos que moram no plano. Basicamente, os aspectos mais importantes é saber identificar as figuras planas, né, e identificar suas propriedades, seus elementos, e calcular áreas, calcular perímetros, retirar daí várias informações. Vamos ver aqui as principais figuras planas e alguns exemplos de como resolver alguns exercícios. Então, a primeira figura plana mais padrão que aparece é o quadrado. O que é um quadrado? O quadrado é um quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados, que delimita uma área fechada, cujos 4 lados têm a mesma medida e os 4 ângulos internos são todos ângulos retos. Então, aqui você tem 4 ângulos retos no seu quadrado. E se um quadrado tem lado que mede a sua área é dada por A ao quadrado. Então, por exemplo, vamos considerar um quadrado de lado medido 3 centímetros. Qual seria a área desse quadrado? Qual seria uma forma de calcular a área desse quadrado? Então, o que nós vamos ter aqui? Se o lado dele mede 3 centímetros, a sua área é o lado ao quadrado, ou seja, o lado vezes ele mesmo. Então, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Lembre-se sempre que a unidade de medida sempre é ao quadrado. Se for centímetros, é centímetros quadrados. Se for decímetros, é decímetros quadrados. Se for metros, é metros quadrados, quilômetros quadrados e assim por diante. E sempre os lados têm que estar na mesma unidade de medida. Se um lado tiver em centímetros, mas o outro tiver em metros, por exemplo, você tem que transformar os dois para a mesma medida. Ou ambos em centímetros, ou ambos em metros, tá? Então, quadrado não tem, digamos, muito segredo, não. Próxima figura plana é o retângulo. O que é um retângulo? É também um quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados, que tem os 4 ângulos internos também retos. Só isso. Observe que não necessariamente em um retângulo os lados precisam ser iguais. Mas se os lados forem iguais, aí o retângulo vira um quadrado. Então, todo quadrado é um retângulo. É um retângulo que tem os lados iguais. Mas nem todo retângulo é um quadrado, tá? Isso pode vir em prova, por exemplo. Se um retângulo tiver base B e altura h, ou seja, se um dos lados for B e o outro lado perpendicular for h, a área do retângulo é dada por base vezes altura. Só multiplicar os dois. Então veja esse exemplo aqui. A gente tem um retângulo cuja base mede 4 centímetros e cuja altura mede 2 centímetros. Para a gente calcular a área desse retângulo, basta multiplicar a base por altura, 8 centímetros quadrados. Tá? Só uma observação. Quando a gente fala de altura, seja aqui no retângulo, veja que a gente tem uma questão do ângulo reto, que por definição o retângulo ele tem 4 ângulos retos, né? Ângulos de 90 graus. Um outro exemplo aqui, que é esse exemplo 12, determinar a altura do retângulo cuja base mede π centímetros e a área total é π raiz de 3 centímetros quadrados. Então me deu a base, me deu a área, quer saber a altura. Então, como a área é base vezes a altura, no caso do retângulo, eu sei a área e sei a base. Quero saber essa terceira altura, então é só resolver essa equação. A área é π raiz de 3, aqui está raiz de 4, mas é um errinho de digitação, tá pessoal? Vou corrigir lá na lista. A área é π raiz de 3, a base é π, a altura que eu não sei é h. Para eu isolar o h, só passar o π dividindo aqui para o lado esquerdo, né? Vai ficar h igual a π raiz de 3 sobre π, como aqui é uma multiplicação, eu tchep, raiz de 3. No caso aqui é centímetros, porque todas as medidas envolvidas aqui é centímetros. Como é uma medida linear, a altura, né? Então é centímetros sozinho, não é centímetros quadrados, não. Só é quadrado se for medida da área. Lembra disso, pessoal? Próxima figura é o paralelogramo. O que é o paralelogramo? O paralelogramo é um quadrilátero, ou seja, uma figura de 4 lados, que tem 2 pares de lados paralelos.
Então, veja bem, este lado aqui é paralelo a este. E este lado aqui é paralelo a este. Então, o que é um paralelogramo? É um quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Esse paralelo a esse paralelo a esse. Observe que não fiz nenhuma menção a respeito dos ângulos internos. Isso é irrelevante. Agora, se o paralelogramo tiver os ângulos internos, né? Ou seja, se esse ângulo aqui, imagina que esse ângulo aqui fosse um ângulo reto, o paralelogramo acabaria virando um retângulo. E se ele tivesse a medida de todos os lados iguais, ele acabaria virando um quadrado. Então, todo paralelogramo é todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Cuidado. Se a gente tiver um paralelogramo cuja base mede B e cuja altura mede H, então a sua área é base vezes altura, igual a do retângulo. Agora, muito cuidado. A altura de um paralelogramo é a medida que sai. Primeiro você fixa a sua base. Então eu fixei essa aqui minha base. Beleza, essa aqui eu defini como sendo a minha base. A altura, ele tem que ser do lado oposto até a base, fazendo o ângulo de 90 graus. Essa medida aqui é a medida da altura, tá? Não confundam com esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, a medida desse lado aqui não é a altura do paralelogramo, porque aqui eu não tenho um ângulo de 90 graus com a base, tá bom? Então, muito cuidado, a altura é sempre perpendicular à base, ok? Vamos ver um exemplo. Calcule a área do seguinte paralelogramo. Então, aqui eu tenho um paralelogramo. Eu sei quanto mede esse lado aqui, que é 4 centímetros, esse lado. Eu sei quanto mede desse ponto até aqui. Eu sei que tem 4 centímetros também. Mas daqui até no início eu não sei, chamei de x centímetros. E aqui a altura eu chamei de h. E me foi dado a angulação aqui de 60 graus. Então, se eu quero saber a área desse paralelogramo, vocês devem concordar que eu preciso encontrar quem é o h e preciso encontrar quem é o x, para eu poder achar a base e a altura do paralelogramo. Então, vamos achar. Note que aqui nós temos um triângulo retângulo também. Esse triângulo aqui também é retângulo. Então, nós podemos usar trigonometria. Observe que se esse ângulo 60 graus aqui for a nossa base, essa altura h se torna o cateto oposto. E o 4 centímetros se torna a hipotenusa, pois está oposto ao ângulo reto. Então, qual é a medida trigonométrica que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Seno. Ou seja, seno de 60 graus é cateto oposto, que no caso é h, sobre hipotenusa, que no caso é 4. Mas o seno de 60 graus é tabelado. Lá dos nossos ângulos notáveis, nós temos que ele é a raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a h sobre 4. Equaçãozinha, só multiplicar cruzado, isolar o h, a gente vai achar que o h é 2 raiz de 3. Bom, então eu já achei o h, falta achar o x. Só que o x nesse triângulo que eu estou considerando, ele no caso ele é o cateto adjacente. Ele está ao lado aqui do ângulo de 60 graus. Qual é a medida trigonométrica que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? Cosseno, exatamente. Então eu tenho que o cosseno de 60 graus é cateto adjacente, que no caso aqui eu chamei de x, dividido pela hipotenusa, que foi dado que é 4. Novamente, cosseno de 60 graus, a gente sabe, a gente tem que saber, é meio, é tabelado lá dos nossos ângulos notáveis. Então, você tem a equação meio igual a x sobre 4. Multiplica cruzado, tal, isola o x, vamos achar o x igual a 2. Ora, então nós temos o x, então qual é a base desse paralelogramo? 6 centímetros. 2 mais 4. E qual é a altura? É o h, que foi dado que é o 2 raiz de 3 centímetros. Então, a área é simplesmente multiplicar um pelo outro. 12 raiz de 3, no caso aqui do paralelogramo. Ok? Próxima figura plana
É não mais um quadrilátero, mas é o nosso famoso triângulo, que é o que? Um triângulo é um polígono de 3 lados. Somente isso. Então, dado um triângulo de base B e altura H, a sua área é dada por base vezes altura sobre 2. Muito cuidado. O que é altura e como medir a altura de um triângulo? Primeira coisa, a gente fixa o que é a nossa base. Então, eu fixei esse lado aqui como sendo a nossa base. O que vai ser a altura relativa a essa base? Vai ser eu pegar o vértice oposto, e baixar uma reta perpendicular ao lado que eu chamei de base, fazendo o ângulo de 90 graus. Esta medida aqui é a altura do meu triângulo, sempre fazendo ângulo de 90 graus. Isso aqui é a altura, tá? Muito cuidado com uma coisa. Dependendo do triângulo, o desenho que a gente faz para achar a altura está fora do triângulo e pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Veja esse triângulo aqui que é um triângulo, obtusângulo, ou seja, tem um ângulo maior do que 90 graus aqui. Eu fixei esse lado aqui como sendo a minha base, chamei de B, tá? O que eu faço então para traçar uma altura relativa a essa base? Pego o vértice oposto, este, e eu baixo, e primeiro eu posso prolongar essa base aqui, em sentido só mental, né? Eu prolongo essa base aqui e eu tenho que baixar desse vértice aqui, desse ponto oposto aqui, uma perpendicular a esse lado aqui da minha base, até formar um ângulo de 90 graus. Essa medida é a altura desse triângulo, tá? Não vem falar que a altura, por exemplo, é isso aqui não, ó. Não é isso não. É do vértice oposto até ficar perpendicular à base. Bom, vamos fazer um exemplo aqui básico. Se eu tenho esse triângulo dado, eu tenho a medida da base, tenho a medida da altura, veja, a altura foi dada 3, base foi dada 5. Então, a área é base vezes altura sobre 2 centímetros quadrados, porque as medidas foram dadas em centímetros. Sem segredo, sem erro, sem problema. É a única forma de calcular a área de um triângulo? Não. Existem mais formas de calcular áreas de triângulos. Vamos considerar esse triângulo aqui que eu desenhei, que é o triângulo ABC. São os vértices. Os lados medem Azinho, Bzinho, Czinho. Aqui eu marquei também a altura, H, e os ângulos que os lados fazem uns com os outros. Então, ângulo gama, ângulo beta, ângulo alfa. Tá bom? A gente sabe, acabou de ver, que uma forma de calcular a área desse triângulo é, por exemplo, eu considero esse lado aqui como sendo a minha base, o A, vezes a altura relativa a esse lado, que ali já está desenhado, é o H. Tudo isso sobre 2. Essa é a fórmula que a gente acabou de ver para calcular a área do triângulo. Mas, contudo, porém, todavia, existem outras formas. Uma forma de calcular a área do triângulo também é pegar o produto de dois lados. Então, eu vou pegar o lado A e o lado B e vou multiplicar os dois. E vou multiplicar também pelo seno do ângulo formado entre esses dois lados. No caso aqui, o seno do gama. E dividir tudo por 2. O resultado dessa conta dá justamente a área do triângulo. Então, o que você faz nessa segunda fórmula? Você pega o produto de dois lados, das medidas de dois lados, multiplica também pelo seno do ângulo formado por esses dois lados e divide por 2. Se eu tivesse pegado este lado e este lado, ou seja, o lado A e o lado C, então a área desse triângulo pode ser calculada como A vezes C, vezes o seno do ângulo entre eles, no caso aqui seno de beta, sobre 2. Ou se eu tivesse pegado os lados B e C, é só fazer B vezes C, vezes o seno do ângulo entre eles, que no caso aqui é o eu chamei de alfa, seno de alfa, dividido por 2. Essa é uma outra forma de calcular. Vai dar o mesmo resultado e tem que dar o mesmo resultado. E a outra forma de calcular isso é através da fórmula de Herón. Como que a gente faz por essa fórmula? Primeiro, se a gente conhece, essa fórmula ela é usada para quando você conhece a medida dos 3 lados do triângulo. Imagina que você não sabe a altura, mas você sabe a medida dos 3 lados.
Então você faz o quê? Calcula pela fórmula de Heron. Primeiro você calcula esse Pzinho aqui, que a gente chama de semiperímetro, que é somar os três lados do triângulo e dividir por 2. Esse número que você vai achar a gente chama de semiperímetro e denota ele por P. Depois, a área do triângulo vai ser dada pela raiz quadrada do quê? Do P vezes o P menos A vezes o P menos B vezes o P menos C. Lembrando que A, B e C são os lados do meu triângulo. Vamos fazer um exemplo aqui, para a gente ver como é que essas variações podem ser utilizadas. Considere esse triângulo aqui, de lados 3, 4 e 5. Note também que esse triângulo é um triângulo retângulo. Foi dado no enunciado que aqui é um ângulo reto. Então nós vamos usar todas as fórmulas que podem ser usadas para calcular a área desse triângulo. A primeira fórmula é, eu vou considerar esse lado 4 como a minha base. Então essa é a minha base. Observe, concorda que este lado aqui está fazendo um ângulo de 90 graus com a minha base. Então esse lado coincide com a altura, porque faz ângulo de 90 graus. Se não fizesse, não era. Mas como é, é. Então, calcular a área desse triângulo é base, que é 4, vezes a altura, que é 3. Então, 4 vezes 3 sobre 2, 6 centímetros quadrados. Beleza, calculei a área do triângulo. Eu poderia usar outra forma? Poderia. Vamos ver agora aqui o nosso item 2. Nosso item 2. Você concorda que esse ângulo formado por esses dois lados, 3 e 4 aqui, é 90 graus? Então a gente poderia usar aquela fórmula que relaciona o ângulo, que é o produto de dois lados vezes o seno do ângulo entre eles, ou seja, o seno de 90 graus. Então 3 vezes 4 vezes o seno de 90 graus, dividido por 2. De novo, pessoal, muita atenção com essa fórmula. Aqui tem que ser o seno do ângulo formado pelos dois lados que você colocou aqui. Eu coloquei o lado 3 e o lado 4. Então eu tenho que colocar o seno desse ângulo aqui. Se eu coloco o lado 4 e o lado 5, eu teria que colocar o seno desse ângulo aqui. Tá? Então não vamos misturar as coisas, não. Então 3 vezes 4 vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. O seno de 90, lembra lá das nossas aulas do ciclo trigonométrico, é 1. Então isso dá 3 vezes 4 dividido por 2. Então dá 12 dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Bateu a resposta com a outra, não teve nenhum problema. Ou então, como a gente nesse triângulo, a gente tem a medida dos três lados, a gente conhece a medida dos três lados, a gente pode usar a fórmula de Heron. Primeiro calculamos o Pzinho, que é somar todos os lados e dividir por 2. Então, 3 mais 4, 7, com 5, 12, dividido por 2, 6. 6 é o semiperímetro do triângulo. Agora eu jogo lá dentro da raiz. O P vezes P menos um lado, vezes P menos o outro lado, vezes P menos o outro lado. Então, P que eu achei que é 6. 6 vezes 6 menos um lado, 3, né? Vezes 6 menos o outro lado, 4. Vezes 6 menos o outro lado, 5. Então, da raiz de 6 vezes 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. 6 menos 5, 1. Então, da raiz de 36, que é 6. Então, todas as três fórmulas aqui funcionaram muito bem. Então, triângulo já foi. Próxima figura é o trapézio. O que é o trapézio? O trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Enquanto o paralelogramo tem dois pares de lados paralelos, o trapézio tem apenas um. E esses lados que são paralelos a gente chama de bases. E a gente denota por B grande, a base maior, e B pequeno, a base menor. Só uma questão de notação. E a altura desse trapézio é simplesmente baixar de uma base para outra um segmento que faz ângulo de 90 graus com a sua base. Essa é a altura do trapézio. E como é que é a fórmula da área? Você soma as duas bases, né? Base maior mais base menor. O resultado dessa soma você multiplica pela altura e divide por 2. Vamos ver este
exemplo aqui. Temos esse trapézio com todas as medidas dadas. Vamos considerar esse lado 10 aqui como sendo a nossa base maior. Automaticamente, esse lado 5 fica sendo a nossa base menor. E esse 7 aqui fica sendo a nossa altura. Essas medidas de 2 e 2,4 aqui são inúteis. Elas estão aqui para atrapalhar a nossa vida, só isso. Porque elas não precisam ser usadas para calcular a área desse trapézio. Então, basta que eu some as bases, a base maior com a base menor, ou seja, 10 mais 5 vezes 7 sobre 2. Então, 10 mais 5, 15. Vezes 7, 105. Dividido por 2, 52,5 metros quadrados, porque os lados foram dados em metros. Tá bom? Mais um exercício resolvido, mais um exemplo, vamos ver. A medida da base maior de um trapézio é o... Ó, aqui coloquei dobro. Ó, que beleza, que bonito. É o dobro da medida da base menor. Sabendo que a área do trapézio é 3 decímetros quadrados e que a medida da altura é raiz de 2 decímetros, calcule a medida da base menor. Bom, se a gente chamar de Bzinho a base menor e Bzão a base maior, a gente tem pelo enunciado que Bzinho é igual a Bzão é igual a 2 vezes Bzinho. Ou seja, a base maior é o dobro da base menor. Então, o B grande e o B pequeno satisfazem essa igualdade aqui. Agora é só jogar na fórmula da área do trapézio. A área é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Esse B grande aqui eu posso trocar por 2B, por conta dessa relação que me foi dada no enunciado. A área é 3, foi dada no enunciado. A altura é raiz de 2, foi dada no enunciado. Então, eu tenho somente eu tenho que resolver essa equação aqui e achar o B pequeno, ok? Que é o valor da base menor. Eu posso passar esse 2 para lá multiplicando, vai ficar 6. E 2B mais B, 3B vezes raiz de 2. Agora eu posso passar o raiz de 2 dividindo, né? E só trocar o lado da equação, vai ficar 3B igual a 6 sobre raiz de 2. E o 3 aqui eu passo dividindo também. E agora o 6 com o 3 eu posso dividir ambos por 3, em cima e embaixo. Dividir. Parece que é soma. Eu divido em cima e embaixo por 3, que simplifico por 3. O 6 vai ficar 2 e o 3 vai ficar dividido por 3 dá 1. Então dá 2 sobre 2 sobre raiz de 2. Como tem raiz no denominador, a gente racionaliza, que é simplesmente multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Então aqui em cima fica 2 vezes raiz de 2 e embaixo fica raiz de 2 vezes raiz de 2. Ó, fica raiz de 2 vezes raiz de 2 embaixo. Isso aqui é raiz de 2 ao quadrado, lembra, pessoal? Opa, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então aqui embaixo fica 2. Opa, posso cancelar esse 2 com esse 2. O resultado final é somente raiz de 2. Logo, a base menor mede raiz de 2 decímetros. Então, trapézio também tranquilo, já fizemos. Agora, o losango. O losango ele também é um paralelogramo, né? Que ele tem 2 pares de lados paralelos. Só que para achar a área do paralelogramo, a gente precisa da base e da altura relativa a essa base, fazendo um ângulo de 90 graus. E às vezes a gente não tem essa medida. Às vezes o que a gente tem é o que a gente chama das diagonais. São as medidas entre 2 vértices opostos. Então, se num losango, por exemplo, a gente tiver as medidas das 2 diagonais, né? No caso aqui a gente representa como Dzinho e Dzão, a área do losango pode ser calculada como sendo o produto das 2 diagonais dividido por 2. Somente isso. Tá? Vamos ver um exemplo? Exemplo 18. Determine a área da figura a seguir. Veja que essa figura verde aqui, ela não é um quadrado, não é um retângulo, não é um triângulo, não é um trapézio, não é nada. Mas ela pode ser dividida em 3 áreas. Aqui eu tenho essa primeira área, essa área do meio e essa última área. Observa que essa última área aqui, ó,
é um triângulo. É um triângulo. Essa área do meio é um retângulo. E essa primeira área é o quê? Observe que este lado é paralelo a este. Então tem um par de lado paralelo. Então é trapézio. Então a área total desta figura vai ser a soma da área do trapézio mais a área do retângulo mais a área do triângulo. Agora vamos lá. Vou apagar aqui para não ficar muito confuso. Trapézio, vamos começar pelo trapézio. A base dele é isso aqui? Não, não é isso. A base é um dos lados que são paralelos ao outro. Então, vou considerar a base dele como sendo esse daqui. Eu poderia considerar o outro lado, tá, gente? Não teria problema não. Esse lado aqui, ó. Poderia considerar esse lado aqui como a base. Não tem problema. O que eu não posso considerar é esse de baixo aqui, nem o de cima. Então, vou chamar esse aqui de... Essa aqui é a minha base. Qual é o valor dessa base? Concorda que é 3 metros? Olha aqui a medida que foi dada aqui. E qual que é a medida da minha outra, a base menor? 2 metros. Já foi dado aqui. 2 metros. E qual a altura? Então a altura fica sendo esse pedaço aqui, né? Porque faz ângulo de 90 graus aqui. Qual a altura? 4 metros. Base maior mais base menor. Base maior mais base menor. Vezes a altura sobre 2. Beleza. Já tenho a área do trapézio. Agora vamos para a área do retângulo. Ora, retângulo não tem muito... não quer pegar a caneta? Retângulo não tem muito segredo, né? Aqui o que nós vamos ter é essa base aqui. Veja que esse tamanho todo é 16. Mas esse pedacinho aqui é 4. Então o que sobra para a base do retângulo é 12. A altura. A altura do retângulo é 3. Então a área do retângulo é base vezes altura. 12 vezes 3. Tranquilo. E o triângulo? Bom, o triângulo o que acontece? Eu posso considerar como o triângulo, como sendo a base sendo esse pedaço aqui, ó, esse tracejado aqui, que tem medida 3. Então, base do triângulo, 3. E a altura? Veja só, do vértice oposto até a base aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus. Coincide com essa medida de 3 metros aqui. Então, a altura também é 3. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, dá 3 vezes 3 dividido por 2. Opa, calculei a área de cada um. Agora é só fazer todas essas continhas aqui e somar tudo. Vocês vão encontrar 50,5 metros quadrados. Então, essas foram as principais figuras planas, né? Cada uma tem uma fórmula, mas as fórmulas muitas das vezes são parecidas e as aplicações são mais ou menos a mesma. O que vai mudar é a complexidade. Às vezes você tem que subdividir uma figura em partes menores, e aí vai aparecer um trapézio, vai aparecer um losango, vai aparecer, enfim. Então, cada uma tem uma aplicação. Eu vou interromper por aqui, que essa aula já está ficando um pouquinho grande. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de polígonos regulares, que seria uma espécie de generalização desses polígonos específicos que a gente acabou de ver. Muito obrigado.